Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Oba! Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul neste começo de fim de semana. O fim de semana está chegando, mas as notícias não param. E antes de chegar ao final de semana, vamos fazer um rescaldo aí das notícias que marcaram esta semana que está terminando. Você sempre é convidado a participar do programa conosco. Você se comunica conosco através do e-mail atualidades@pampa.com.br ou através do WhatsApp 999-777001. Uma boa notícia para os funcionários municipais. A Prefeitura de Porto Alegre não vai parcelar os salários neste mês de janeiro. Claro que entrou dinheiro de IPTU, pessoas que pagaram antes e fez com que eles tivessem esta possibilidade. Não quer dizer que mais adiante não parcelem. O advogado de defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando fez a entrega do passaporte, hoje, do Lula, disse que ele estava sereno, mas indignado. Mas esta situação também já mudou, né, Gustavo Vitorino? De pegar o passaporte do Lula. Olha bem, nós tivemos um fato agora à tarde que aparentemente mudou o cenário, mas não mudou nada. Não, do TRF4? Pois é, as pessoas estão... mas como é que o TRF4 decide uma coisa? O juiz da 10ª Vara Penal Federal lá de Brasília decide outra. Não, peraí, são coisas diferentes. Cada um decidiu uma coisa. Aqui em Porto Alegre, 2 advogados pediram autonomamente que o passaporte do senhor Lula fosse preso. O relator do processo do Lula, que é quem recebe esses pedidos, indeferiu porque não considerou eles legítimos para o processo. Eles não são partes do processo. Eles não têm legitimidade para interferir nesse processo e pedir a prisão do passaporte do Lula, o que foi imediatamente indeferido pelo desembargador relator da matéria. Aí alguém vai dizer assim, mas se não foi preso por aquele... Gente, calma. Lá em Brasília, o Lula responde a outro processo, ele responde mais 6 processos. Lá em Brasília, o juiz da 10ª Vara Federal Criminal, está analisando, ele que recebeu um processo da Operação Zelotes, na qual o Lula também é réu. Dos caças suecos, né? Dos caças suecos também. Tem uma... Zelotes também. Das Zelotes. Ele é relator... E o que diz... O que diz o Código de Processo Penal? Quando alguém é citado criminalmente, essa pessoa precisa, para se ausentar do país, precisa para se deslocar, precisa para fazer um movimento fora do seu movimento regular, comunicar ao juízo competente. O TRF4 foi comunicado que o Lula viajaria para a Etiópia, o que não aconteceu com a 10ª Vara Federal lá de Brasília. Então, portanto, errou o advogado dele sim, não comunicar? Aparentemente, o advogado deveria ter feito a comunicação a todos os juízes competentes dos processos aos quais o Lula já foi citado. Isso não aconteceu, foi apenas o TRF4 citado. Então, assim, o juiz de Brasília tem razão e o TRF4 em negar, em deferir os 2 pedidos, também tem razão. São situações jurídicas diferentes. Ele não analisa o mérito, ele analisa só a parte processual, se pode ou não pode entrar com aquele pedido. Foi isso que o TRF4 fez. Ele em sede de preliminar... Resumo da ópera. Ele não conheceu. Não pegaram o passaporte dele? Sim, o Cristiano, o advogado ele entregou o passaporte. Em Brasília. Está retido. Em Brasília, lá em Brasília. O TRF4 não tem nada a ver com isso. Ok. Então está preso. Os pedidos aqui foram indeferidos. Mas lá em Brasília, de lá continua de pé. Porque sabe que essas notícias, assim, a gente deu uma hoje tu lê outra coisa, ele não tem essa... A pessoa lê a manchete e se atrapalha. Por isso que eu disse, foram 2 decisões diferentes sobre um mesmo tema, mas em circunstâncias processuais absolutamente distintas. Os tribunais, é preciso que se entenda, os tribunais, eles decidem autonomamente. Os tribunais superiores, evidentemente, que decidem a matéria em caráter recursal. Mas as decisões dos tribunais, elas são autônomas. E o pedido do passaporte do Lula foi por conta exatamente desse pressuposto de que
o Código de Processo Penal exige que aquele que é indiciado, que responde a um processo criminal, que vai se ausentar do país, comunique ao juiz competente. Isso não aconteceu. Jéssica, e o carnaval de rua vai acontecer. Já neste final de semana, mas num lugar completamente diferente. Isso mesmo, ali na rua João Alfredo não vai ter mais, né? Por causa dos problemas que foram causados para os moradores, mas em outros lugares, vários blocos vão estar acontecendo. Vai ser na Orla do Guaíba. Na Orla, também na Lime Silva, ainda tem vários endereços na Cidade Baixa. E tem, assim, espetáculos do Porto Verão Alegre nesse final de semana, tem feiras, tem gastronomia, tudo isso vai acontecer neste final de semana. Mas tem uma coisa que vai acontecer neste final de semana, neste sábado especificamente, que não é uma boa notícia. É sabido, mas eu acho que não vale sempre a pena a gente esclarecer e repetir as coisas quando elas são importantes. A partir deste sábado, as 18 linhas de ônibus de Porto Alegre vão sofrer alterações de horários e itinerários. De novo, tudo a ver com a época de verão, que diminui, reduz o movimento, o número de passageiros. Então, existem casos, existem situações em que duas linhas vão se transformar em uma. De qual delas eu estou falando? Uma, por exemplo, é o caso da linha 170, que é Jardim das Palmeiras, e da 187.1, que é Padre Reals, Coronel Massot. Elas se tornam, a partir de sábado, as 170 Jardim das Palmeiras, Coronel Massot. Segundo a IPTC, a ideia justamente é atender os bairros de uma forma racionalizada, ou seja, conforme a empresa, a redução de número de passageiros foi o motivo para a adoção da medida e que vai transformar, obviamente, essas linhas em alimentadoras, como eles costumam dizer. Estão sendo divulgados nas paradas de ônibus, a IPTC está divulgando, eu não conseguiria ler uma lista enorme de linhas de ônibus que vão ser as alimentadoras, as outras vão ter alterações no dia útil. Então, é bom você conferir e cuidar a partir de amanhã, quando for pegar o seu ônibus, que alguns mudaram o número e mudaram o nome também. Chicão Tofani, e aí, hoje eu me lembrei de ti. Eu estava ouvindo, eu acho que uma entrevista na rádio e estavam falando sobre a privilégio, todo aquele barulho, movimento que vai acontecer na praia esse final de semana. Esse final de semana a praia vai ter grandes festas. Tem uma festa itinerante que é sucesso há mais de 10 anos, que é de um amigo meu, Leandro, que é a Carpe Vita. A Carpe Vita vai estar em Atlântida também, mas não na Privilégio. A Privilégio é o grande lugar para ir. Tu vai te sentir super bem lá. É um lugar chique, gente bonita. Não, mas eu não vou, eu só estava ouvindo, eu não vou. Isso foi um convite. É? Foi um convite. Um convite. Eu não tinha entendido, desculpa. E lá na Privilégio, é só tu chegar na porta e dizer assim, sou convidado de Chicão Tofani. Exato. E falar com a Fabiana, tudo bem. Que moral. Não, né, Chicão, tu tem que acompanhar mais. Coitadinho. Como você vai chegar lá na porta? Mas vai empatar a vida dos guris? Não, a gente não empata a vida dos amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, falando em festas. Ontem, no Hora Felite, lá do Pepo, olha, foi uma situação excepcional com o Júlio Rigoto botando música. Que volta maravilhosa que a gente fez através da música. Foi o primeiro DJ do Rio Grande do Sul de música eletrônica. Sempre foi de música eletrônica, Interessante. Lá na Ibiza era ele, né? Eu achei que ele era música eletrônica. E tu sabe, Magda, na década de 90, a música eletrônica, ele trouxe pro Brasil, vindo da ilha de Ibiza, ele me contou. Eu lembrei muito de ti, Vitorino, ontem. Porque eu não sabia que ele era DJ também. Eu achei que ele era só executivo. Não, esse Hora Felite acontece todos os anos do verão. E eu também não sabia, já tem alguns anos que ele sempre faz uma noite. Estava lotado, a noite maravilhosa, mesas na rua, parecia que estava na Itália. Que maravilha. E a seleção musical, não preciso dizer, no restaurante Pepo, Dona Laura com Mariante. Muito legal. Muito legal. Olha, foram momentos muito legais. Porto Alegre tem coisas Toda interessantes. quinta-feira tem isso. Porto Alegre tem coisas interessantes. Tem. É que assim, é que o Chicão, em vez de ficar xingando a gente, brigando com a gente, o Chicão tinha que trazer, tinha que dar dica dessas festas todas. É a tua obrigação nessa mesa. Pois é, teu compromisso moral aqui. Existem Começar a semana que vem tudo. Muitas coisas, muitos eventos interessantes que acontecem, diferentes que acontecem em Porto Alegre, mas a gente não vê por aí a divulgação. E tem. Não, claro, mas teve. Essa semana eu não fui lá na balada dos anos 70, 80, lá no Eleven. Sabendo. Eu fui convidada, então, é verdade. nós não ficamos sabendo. O Eleven é um lugar muito charmoso. Mas ele é um restaurante que vira balada no meio da história. Tu fez aquela mãozinha?
Como é que é? Como é que é? Não, porque a Magda tem um cursinho. Eu tenho cursinho, A Magda tem um cursinho. Ela explica aqui, ó. Você será descoberto que você é... A sua idade. A sua idade, o seu jeitinho de dançar. Claro. Tem um movimento certeza. que... Tem alguns. Não, mas você falou que tem um que é proibitivo. Que é proibitivo. O pior é o que eu mais fazia. Sabe qual é? Eles faziam assim, dar voltinha aquela assim. Esse é de matar. Agora tu faz o seguinte, Fez ó. assim, Ei, Vitorino, agora tu faz o seguinte, bota a mão no joelho e dá uma reboladinha. Dá uma É daí tu moderno. fica bem Não pode jovem. dançar assim, não pode bater palma, fazer não pode dançar palma assim, moderna. Olha, o E melhor... aquele de fazer a voltinha, Deus me pensar. livre, igual. O melhor, se você não sabe, se acha que tá deslocado, um pra cá, um pra lá, aquela coisa. Dançar o funk. Tá de boa já. Fuque, que Dançar é o funk. Sabe o que é Daí, se bacana? tu não sabe dançar, daí fica... Não, é só Olha, nós estamos falando com uma bailarina. Não, mas é Faz só... um curso Mas é só... de dança. Não. Pra bater bundinha não precisa curso. Tu Não, é não bem topa fazer legal. comigo? Pra bater bundinha. Tu não topa fazer comigo? Se só você prometer que não contar pra ninguém. Não, mas eu também não sei dançar assim. Aí eu vou lá quero fazer filmar. pra aprender. Se você prometer que não conta pra Olha, ninguém. nem vou lá. Convida na primeira aula que eu quero gravar. Sim, nem pensar. Não, essa já é minha, essa já é minha pauta. Mas agora falando sério, as pessoas cada vez mais estão aderindo aos cursos de dança, em especial os casais. Os casais, e muitos até noivos fazem o curso de dança, Marli Barcelos, e na hora do casamento eles apresentam junto com os noivos. É Felipe muito Vieira bacana. foi um que casou com uma bailarina, né? A Alessandra, desculpa te interromper, é uma bailarina. E ela fez com o corpo dela de balé e os padrinhos, eu tive que dançar. Mas ensinou o Felipe a dançar? Olha, não, e pior é o seguinte, o Felipe teve que segurá-la assim na mão. Não, eu segurar- digo, não vai conseguir. Não, ela- mas ela pulou assim. Então, ela segurar ela é mole. Eu queria ver ela segurar o Felipe. Ela te interrompeu. Não, é só porque a dança é uma coisa que faz tão bem. Não sei se retornei a dança há um ano. E agora acabei de fazer um curso também de dança na Vera Bublitz, ali da Lucas. Dança contemporânea. Eu nunca tinha feito, eu sempre fiz balé clássico. E a dança contemporânea é maravilhosa. É uma continuidade de passos, uma continuidade de movimento, dá uma leveza. Então, assim, ó, eu recomendo. É uma boa Faça, terapia, né? dance. Dança contemporânea. Eu e o Marlon vou fazer a dança com Vocês reumatismo. podem fazer uma dança de salão. Como é que é? Até a Carla fez a dança contemporânea. Eu e o Mário vamos fazer a dança com reumatismo. Mas vou confessar que hoje eu não consegui ir, porque eu tô com umas dores nas costas, que eu digo, não, o corpo tá pedindo água. Hoje em dia existem muito nas escolas de dança aquela dança estileto. Tu já ouviu falar? Que é uma dança que mexe o corpo inteiro, que eles dançam em cima do salto. É bem legal, bem divertido. Eu conheço E dançar é uma terapia. E tem uma dança... Dançar é uma bela terapia. Eu conheço uma dança que mexe com o corpo inteiro. Lance duplicata vencida. Duplicata vencida. Mas, Marcelo, Hoje eu comprei a revista Veja, que saiu hoje, inclusive, em todas as bancas do Brasil, a revista Veja. Você comprou na manhã do Mário? Não, o Mário te mandou um abraço. Esperando chegou, aquele, parou. né? Não comecem. Aí O a gabarito revista salão. Veja mostra na sua capa duas fotos do Lula. Uma montada, né, com ele condenado, e em 1980, quando ele foi fichado pela ditadura. Eu ia falar dentadura, né? É um trauma com isso aí. Tá aí a fotografia do Lula, nas duas fotos aí, a capa da revista Veja de hoje eu fui presenteado pelo amigo Baranzelli, o meu querido amigo Baranzelli. E tem uma reportagem, e eu justamente trouxe essa revista, porque a reportagem que está aqui dentro, que depois eu vou passar o Chicão Tá Louco para ler, fala Cuida que ele vai sobre levar. as investigações que mostram que, somando-se tudo, Lula e o PT podem, né, ter recebido 500 milhões de reais em propinas e Caixa 2. Está aqui a reportagem. Só o Lula, 370 milhões. O filho dele, o Fábio Luiz, 105 milhões. O Taiguara Rodrigues, que é sobrinho dele, 20 milhões. E o outro filho dele, o menorzinho, o Luiz Cláudio, apenas 4 milhões e 200 mil reais. A pena dele. Tô com ele. Foi mesmo. E aí a Dora Kramer, que é uma excelente jornalista, né? Ela disse, nenhuma dúvida razoável, um artigo maravilhoso, interessantíssimo, mas ela termina, porque senão são 2 ou 3 páginas aqui, muito comprido e tal. Ela diz o seguinte: quanto às ameaças que as ruas iriam à luta por Lula, que não foi ninguém à luta, né? É o caso de lembrar o grande compositor Assis Valente no antigo samba. Anunciaram e garantiram, mas o mundo não se acabou.
Né? Então não aconteceu absolutamente nada. Se comprovado isso aqui, é um dos maiores escândalos envolvendo um ex-presidente da República, e tantas pessoas confiaram, e outras tantas confiam ainda no Lula, né? Mas é incrível, está aí a capa da revista Veja. O que falta para Lula ser preso? E no pior dos cenários, no mais extremo, ele pode estar na cadeia em 40 dias. Muito bem. Na contramão disso, eu quero mostrar uma preocupação aqui, Magda, muito grande. Eu venho falando reiteradamente de que nós estamos negligenciando com a febre amarela. Já tem 2 casos sendo investigados aqui no Rio Grande do Sul. Suspeita. Eu disse ontem, ela vai chegar aqui. Vai chegar. No dia que tu falou dos casos de Santa Catarina, tu já disse que estava chegando. Já estava chegando. Tem 2 casos já que estão sendo investigados aqui no Rio Grande do Sul. As autoridades estão fazendo os exames e vão se pronunciar daqui a pouco tempo. É a região metropolitana, se não ou forem interior? Confirmados, se não forem... Não, estão sendo mantidos em segredo. Se não forem confirmados... não é o caso que uma pessoa veio do Pará, uma coisa assim, fez uma viagem. Se não forem confirmados, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Se não for nesses 2, vai chegar. Então, assim, eu quero aqui externar a minha preocupação com o governo federal, que está agindo de forma irresponsável. Essa é a palavra adequada. Irresponsável. Quando esse problema surgiu, em consequência da tragédia de Mariana, começaram a aparecer os primeiros casos no sudeste de Minas Gerais, chegaram ao norte do estado do Rio de Janeiro, ao sul do Espírito Santo, chegaram ao estado de São Paulo, entraram pelo norte de São Paulo, chegaram à capital paulista, atingiram o Paraná e já mataram 2 pessoas em Santa Catarina. Vai chegar aqui, seja por essas 2 pessoas que estão sendo investigadas ou por mais alguém. Vai chegar aqui. O governo tem que tomar uma atitude. Mas mandamos vacinar. Não. Desculpe, mas uma pessoa ficar de 3 a 4 horas com a ficha na mão, esperando uma vacina, isso não é agir contra aquilo que pode ser uma tragédia para a saúde brasileira. É uma negligência inaceitável do governo federal. O governo federal só sabe falar em Davos, só sabe falar em não sei o quê, reforma da Previdência e no diabo que o carregue. E uma coisa importante como essa, a gente não está tendo uma palavra decisiva. O ministro da Saúde pede horário, pede a hora, aquela hora que vocês têm a mania de pedir ali para a propaganda política, e fala com o país, o ministro da Saúde, e diz, olha, estamos mandando as vacinas para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas vacinas serão importadas, serão distribuídas assim e assim, porque hoje a coisa é ridícula. Os postos de saúde, repito, as pessoas estão pegando ficha e aguardando de 3 a 4 horas para fazer a vacina. E ela vai chegar aqui, sim. E isso é doença, vou repetir pela enésima vez, febre amarela é doença de país pé de chinelo. Vocês sabem há quanto tempo não chega a febre amarela urbana aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, não em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 1942. Desde 42. Desde a década de 80, não chega a silvestre, que é mais comum, não chega no Rio Grande do Sul. A gente está com isso às portas e eu não vejo nenhuma atitude do governo federal. Gustavo, tu queria voltar a falar sobre o Lula? Eu achei que tu ia falar do Lula. Vamos voltar. Não, eu não aguento mais falar Não, mas é que se eu soubesse que tu ia mudar de assunto, mas enfim. Eu queria só perguntar, quero perguntar para a bancada o que vocês acham da repercussão da decisão essa de recolher o passaporte do Lula. Porque tudo ele usa como uma bandeira política. E, mais uma vez, ele se faz de vítima, né, tendo recolhido o passaporte dele. E a grande maioria das pessoas que o apoiam e tal publicaram vídeos. Maria do Rosário publicou um vídeo dizendo que não vai obedecer, que não se deve obedecer à justiça. Não, inclusive tem uma telespectadora aqui, a Rosângela Necto, que se pergunta o que os juristas acharam do discurso da Maria do Rosário, inclusive falando mal do juiz Sérgio Moro. Não seria desacato à autoridade? É um absoluto desacato à autoridade a todo momento. Eu Como acho é que alguém não toma uma providência? A justiça precisa tomar uma atitude. Estão perdendo o respeito. Já perderam há muito Essa tempo. facção vermelha perdeu o respeito pela justiça, eles se julgam dono do país, da ideologia. Eu acho que se a justiça não tomar uma atitude, ministra Carmen Lúcia, de quem eu esperava tanto, está sendo uma decepção para mim. Antes eu achava que ela acabou virando mais do mesmo, agora de mais do mesmo virou uma decepção.
Porque, desculpe, ninguém pode desrespeitar deputada federal, senador, seja quem for. Ninguém pode desrespeitar o Poder Judiciário assim. Você contesta uma decisão de um juiz. Não, mas não diz que não vai cumprir. Atacar o juiz. Atacar o juiz. Pô, hoje a Folha de São Paulo, ontem o Lula disse que era cartel. Hoje Ele está chamando de cartel desde antes. Pois é, e a Folha de São Paulo, sabe? Isso é uma bobagem. Porque todos deram a mesma sentença. Isso é formação de cartel. Que isso? Isso é um analfabeto. Gente, antes de dizer uma coisa dessa, conversa com algum advogado, com algum jurista. É comum num colegiado os participantes do colegiado conversarem, ainda mais quando é um tema pesado e complexo como esse. Não, e esse discurso de que é só contra o PT, que é só contra o PT, que é uma perseguição política contra o PT, e etc, etc. Eles esquecem que Eduardo Cunha está na cadeia até hoje. O GDL também. Que o GDL também, que o do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral também. Não é só contra o PT, tem muito PMDB também, envolvido em tudo isso, O Roberto Jefferson pegou quantos anos, Henrique Eduardo Alves. Quem? Quantos anos pegou o Roberto Jefferson? Ficou 4 anos. 4 anos preso. E ele está agora solto, mas condicional, porque tecnicamente ele está cumprindo a pena. Então não é contra o Lula, não, é contra tudo que é ladrão. Contra o esquema, né? Contra todo o esquema, absolutamente contra todo o esquema. O Temer vai chegar lá, eu também acredito nisso. Sim, vai. Ele e a turma dele, que terminou o governo... Tem juiz de primeira instância esfregando as mãos aí. Mas sabe que eu assisti ontem uma entrevista, eu tentei assistir, assim, vi até uma determinada parte, de um professor falando para o Mário Sérgio Conte, né? Uma entrevista, eu acho ele super bom, o Mário Sérgio. E ele leva pessoas interessantes. E nesse caso, esse professor era bem de esquerda, mas enfim, eu estava assistindo e tal. E ele Infelizmente, você quase está configurando um pleonasmo, né? Não. No Brasil, daqui a pouco, sinônimo, professor, vai ser sinônimo de esquerda. Pois é. Mas ele estava falando sobre a sociedade brasileira e, em especial, a classe média, e uma fatia que mais ou menos está em 20% daqueles de extrema direita. Olha aí, tu, Chicão, no meio dessa fatia aí toda. Falando da extrema direita, que não é a classe alta, mas é uma classe média. E é uma classe média que briga com o povo e que não briga com aqueles, entre aspas, é claro, eu não estou falando exatamente com os mais ricos. É aquele que trata mal o garçom, aquele que trata mal o motorista. Isso é estereótipo. Mas olha só, deixa ela concluir. E que ele não entende essa classe média, que ela faz uma cisão na sociedade, etc, etc. Eu disse assim, mas por que não analisa o outro ponto? Né? A gente vê a classe que está hoje, não é nem classe média, eu nem sei identificar qual é a classe que hoje apoia o Lula, entendeu? Os que se dizem de esquerda, não de direita extrema, mas de extrema esquerda. Esses também fazem essa cisão na sociedade, porque chamam os outros de burgueses, porque dizem que os empresários são culpados, e por que não analisa também a cisão que é feita a partir da extrema esquerda? Você viu as fotos? Porque se analisa de um lado, analisa de outro. Você viu as fotos? Eu desliguei, porque não fez essa... Não, mas não dá. Eu não tenho uma paciência para ouvir esses caras. Olha aqui, ó. Você viu as fotos na internet da rapaziada com a camisa da CUT, do MST, tomando champanhe no Gambrinos? Sim, exatamente. Vi. Tomando champanhe no Gambrinos. A Magda eu que mandei, eu que coloquei no grupo. Sheraton, inclusive, quando eu recebi aquilo... A rapaziada saía de manhã do Sheraton, tudo de camisa vermelha. Inclusive, quando eu recebi aquilo, porque eu tenho muito cuidado com as coisas que eu recebo, né? Eu digo, essa foto aqui não me diz nada, não identifica... Não, pode ser uma montagem, não identifica nada. São pessoas à mesa do Gambrinos. Mas daqui a pouco eu vi, tinha um boné vermelho pendurado na cadeira e tinha uma moça toda vestida. Sim, ela estava vestida com camiseta e tal. Aí fica ruim, né? Fica ruim para os outros que passam trabalho aí até para participar dessas coisas. Fica uma distância muito grande entre os ídolos e os fãs, né? Quer ver uma... Eu vou falar uma coisa agora. Desculpa, Chicão, já te faço. Já vão me xingar agora. Depois vamos deixar o Chicão falar. Sintam-se à vontade para xingar, tá? A gente é muito criticado na internet. Eu levo cada paulada, me chamam de cada coisa. Quando o sujeito é educado, eu procuro um diálogo. Mas eu não sou muito de ficar na internet respondendo, não faz
meu estilo. Mas as pessoas que me xingam, eu procuro saber quem é. Até para ver quem é que esse pensamento... Eu tenho feito isso também, sabia? Eu vou ver quem é. Perfil. Carla... Tem gente que não tem foto, né? Não tem umas coisas... Só tem um olho, assim, ó. E um fundo de paisagem. As pessoas não têm coragem, elas se escondem atrás de um perfil fake. Não tem uma foto. E os que se mostram, você vai ver, assessor parlamentar da Câmara de Vereadores da cidade não sei o quê. Professor na cidade não sei o quê, técnico administrativo do sindicato não sei o quê. Aí eu olho ali e digo, pô, mas sabe, tá na cara, tá evidente. O projeto da esquerda de dividir, de criar conflito de classes, tá evidente. Marne, se você tentar estatizar tudo e achar que o Estado pode tudo, não pode. É a mesma coisa que acreditar que o crocodilo vai crescer comendo o próprio rabo. É uma burrice mastodôntica e eles têm essa ideia de que o Estado pode tudo, paga tudo, faz tudo, o Estado é assistencialista. Por isso que faliu a União Soviética, meu amigo. Não? Por isso que quebrou, destruíram a Venezuela, a Bolívia está a caminho da destruição e aí correram a bacheleira do Chile. Dona Magda, me permita, eu estava pensando, vocês estão falando e tal, estou até às tampas, como eu disse ontem, aquele ditado português, mas eu fico pensando nesses milhões de pessoas que tinham o Lula, e alguns ainda têm, como o grande herói brasileiro, o grande herói nacional. Hoje pela manhã, na Rádio Pampa, nós lemos lá, o nosso Pedro Fonseca leu algo que ele publicou no Twitter, né, um texto que ele publicou, claro que não foi feito por ele, aquele texto, altamente qualificado e altamente demagógico. Eu nunca vi uma pessoa usar de tanta demagogia como o Lula usou naquele texto que eu ouvi hoje pela manhã. E eu fico lembrando na frustração de milhões e milhões de pessoas que acreditaram nesse cidadão, em outros tantos que acreditam nesse cidadão. Quer dizer, é uma verdade absoluta. Parece que as pessoas são parvas, né? Parvas, são idiotas. As pessoas não são idiotas. Tá? E eu não quero dizer que você que acredita no PT seja um idiota, mas você precisa analisar a miúde as coisas, como é que são, por que ele chegou a esse ponto de pegar essa condenação. Então, eu faço um apelo ao bom senso do telespectador, você que é do Partido dos Trabalhadores, que teve um princípio honrado, cujo o seu início, a sua gênese, permitiu ao povo brasileiro sonhar com alguém, embora despreparado, embora sem nenhum conhecimento técnico, porque assumiram a presidência da República, você precisa ter um conhecimento técnico. O povo acreditou nele, todo mundo votou nele, o senhor Vitorino votou nele, todos votaram nele, né? Grande parte da população votou nele. Eu cheguei a acreditar nisso. Isso que o Mário está dizendo. E a desesperança dessas pessoas de deixar o país nesse estado lastimável. Creiam que não foi o Temer que deixou isso aí, né? Não é a herança do Temer quando ele saiu. Pelo contrário, o Temer até pretendeu, dentro da sua fazer uma ponte. Manotada ideia, colocar alguma coisa nos eixos, mas não vai conseguir, porque primeiro ele não tem capacidade, o Temer, para ser presidente da República. Então, hoje eu discutia com um amigo, que é amigo inclusive da nossa Magda Beatriz, o engenheiro Higino Germani, a respeito da aristocracia. Os aristocratas eram formados justamente para administrar. Não estou defendendo a aristocracia, porque também era um regime bandido, em que alguns se locupletavam e o povo ficava na mais absoluta miséria, que é o que acontece agora. A dona Magda relatou que o pessoal está tomando champanhe, enquanto os outros estavam ali na rua, debaixo da chuva, gritando o nome dele. Dona Magda, sinto dizer, isso me causa profunda morte. É uma decepção total para muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. O que a moça tem a ver com isso? O que a moça tem a ver com isso? Deixa a moça. Aquele bichinho tão bonitinho. A moça, olha aqui, o Carlos Pauleto, lá no começo do programa, falou assim, por favor, avisa o Mário que a revista Veja não é independente. Ela tem lado, é contra o PT historicamente. Abraço a todos. O que fez falar, Dona Magda, eu vou dizer algo aqui. Como professor de história, analisando figuras que nem o Lula através da história, um deles é um mártir que os americanos tiveram a sorte de usar uma coisa que eles não fizeram com Jerônimo, um Apache, que era o mártir do oeste americano, isso aí tem tudo a ver com Lula, em deixar o cara exposto. O grande vencedor dessa semana, politicamente, me cobrem,
foi Luiz Inácio Lula da Silva. De novo, por quê? O fato da justiça, isso é uma coisa infantil, querer tirar o passaporte do cara, que ele não vai fugir, o cara não vai fugir um tiro no pé, ele é malandro. E sabendo que o passaporte vai voltar para ele, está dando uma munição praticamente invencível para enfrentar o Lula no debate. Nem Bolsonaro vai conseguir enfrentar Lula no debate. Quanto mais Alckmin, que é uma galinha morta em debate. O Lula está se fortalecendo com essas ações da justiça. Porque vai ser condenado, tudo isso martiriza a grande figura. Ele devia ter absorvido, não é questão de... Deixa eu falar. Deixa ele falar, ele está quieto até agora. Onde tu condena... porque a justiça é assim, e não executa a condenação, tu cria um mártir e dá esboço para ele dizer que tudo isso é uma grande mentira para tirar ele do jogo político. Ele vai usar isso e vai ser um adversário dificílimo se ele for elegível, claro, né? Vai ser muito difícil porque ele tem um discurso que ele aproveita isso. E essa nem Bolsonaro enfrenta, porque... ele vai ser um mártir. E todo mundo gosta de um mártir. A história é repleta de mártir. Mas óbvio, coitadismo, né? As pessoas sofrem de coitadismo, né? Os inteligentes, os menos inteligentes, os mais inteligentes. Eu até prefiro que ele vá para as eleições e seja derrotado nas urnas. Mas com essas munições que está dando para ele, por todas. Qual é alguém da direita que hoje tem voz? Sim, mas também mais com uma direita como tu e o Marne, que fica elogiando esse condenado pela aqui justiça, nós somos bandido. Não, nós somos analista político, nós temos que falar com a verdade. Olha que bonito. O telespectador está lá e quer ouvir a verdade. Eu falei o meu pensamento. Todo mundo sabe que eu adoro o militar, mas isso é uma verdade. Tirar o passaporte do presidente e entregar no outro dia, isso é um baita mito. Eu adoro militar, eu sou de direita, mas o Lula é maravilhoso. Mas não é questão, mas tu tá dando chance pra ele. Para. Tu tá fazendo dele um mártir. Não, ninguém tá fazendo mártir. Tá fazendo dele um mártir. Botar ele na cadeia, que é lugar de bandido, junto com o Eduardo Cunha, junto com o Gedel Vieira, junto com essa turma. Tudo bem, então põe na cadeia. Agora, promessa cadeia e não botar porque o recurso ganhou, ele vai usar que ele tem mais poder que a Mas aí a gente está numa democracia, num Estado democrático. Vai virar um Robin Hood. Marne, me confere se eu estou errado. A martirização, ela é muito usada nas eleições. Sim, eu sei, ainda mais por ele. Ele sabe usar bem. O PT sabe usar bem isso aí. Mas eu acho que as pessoas já não estão como eram antigamente. Já não é Elas já mais estão a mesma pensando coisa. duas vezes. Tem o teto, tem aquele pessoal que vai pensar sempre igual. Vocês não moram no Nordeste. É um país que tem um analfabetismo. Entendeu? E tem aqueles que já mudaram de ideia, que já não votam mais, que já estão mais atentos, tem um texto da que vão Marieta prestar Severo atenção. que eu não sei se é verdadeiro. Eu já não sei também Eu não sei se é verdadeiro. Eu acho que não. Tem um texto da Marieta Severo que eu não sei se é verdadeiro na internet. Tá rolando por aí. Não dá para confirmar a legitimidade. É um texto ótimo, mas eu não sei se é verdadeiro. Vamos aguardar, até porque a Marieta Severo vai se manifestar. Olha, eu nunca escrevi isso. Ou então é dela mesmo, né? Vamos aguardar para ver. Agora, mas o que diz o texto? Não, porque tu falou no texto, não está o texto fala da decepção dela com Lula, mais ou menos aquilo que o Marne falou, que as pessoas confiaram, que acharam que era um discurso, que o PT vinha com aquela coisa vestal, de o único partido que não tinha corrupção, não sei o quê, parará, e se mostrou bom, marcou. Mas o teu candidato, ele veste a pior toga que tem. Alckmin. Ele esconde os corruptos atrás. Sei de onde você PSDB tirou. É um partido corrupto. Não sei de onde você tirou. Tu sempre diz, Vitorino, que o Alckmin é um grande candidato, é um péssimo candidato. Chicão, é a tua opinião sobre o Alckmin. A minha opinião é diferente. Candidato para enfrentar, não para enfrentar. É um cara que assinou um aval pro Aécio. A minha opinião. Ele está todo vulnerável. A minha opinião, Chicão, é que um cara que governou por 4 mandatos São Paulo e se candidatar seria eleito de novo, um estado que sozinho tem uma economia maior que mais da metade dos países da América Latina, desculpe, esse cara eu não posso ter mas esse cara é chefe do partido que apoia o Temer. Todo mundo quer ir na cadeia. O problema é que ele não tem carisma. Isso aí não existe nele. O Alckmin não tem. Eu conheço. Esse aí é uma galinha morta na frente de um Lula da vida. Larguei vocês. É Bolsonaro. Esse de direita, militar, que
sou militarista, porque intervenção... porque o Lula é maravilhoso. Não, mas agora o cara é militarista e vai negar que o Lula foi o grande vencedor da semana. Vocês são o símbolo da incoerência. Não, mas aqui, ó, só dá boa pro Lula, mas que saco. O cara rouba tudo, é só dá boa. É mártir, é ladrão. Que isso, gente? Isso, Argentina. É ladrão. Vocês são infiltrados. Parou! Chega de falar de Lula. Chega de falar de Lula. Eu estou até as tampas. Para de falar. Eu já tô com as tampas ultrapassadas. Vamos falar de tampa outro já assunto. explodiu. Quero saber. Grita que não fica bem pra ti, que tem Mas é uma que tá todo musa. mundo gritando, então eu tenho que falar Mas tu tem mais que alto. ser elegante. Para as pessoas não ouvirem. Nossa musa Olha loira. só, eu quero saber onde é que está a diminuição no valor das passagens aéreas. Cadê? Você sabe o que é? Se Isso não acontece. Você sabe que o governo central tivesse vergonha na cara? Ele determinava, o Ministério Público pediu, o Ministério Público, a Polícia Federal, imediatamente uma investigação É na uma ANAC. cara de pau. Você sabe quanto está uma passagem para São Paulo? Muito caro. Se você viajar para São Paulo, Agora terça-feira de noite. agora. Caro. Agora de noite. Não, agora de noite esquece. É Então, 1.400 Não, reais. não, não tá. Enquanto a Às gente- 11h30 da noite, meia-noite, tem um urubu que vai pra São Paulo. que é mais 1.400 reais para barato. você comprar agora. Enquanto a gente está esperando, né, esse desconto, esse valor menor nas passagens aéreas, a Latam resolveu aumentar ainda mais o valor que é cobrado nas bagagens. Sim. Porque já cobram da gente a a casa bagagem, da mãe a Joana. diminuição da passagem não aconteceu e a Latam ainda resolveu, anunciaram que dia 29 de janeiro agora já vão aumentar os valores das bagagens. Olha, eu acho que nós somos palhaços de verdade. Porque Tu ainda acha? Quem tá faltando pra tu te não, convencer? eu Vamos tenho que a mamãe certeza. ajuda. Tenho certeza, a cada dia tenho mais certeza disso. Sou palhaço Em compensação, Olha aqui, ó. já que Olha aqui, ó. vocês estão falando sobre Tarifas isso... domésticas, para você viajar daqui a Brasília, você paga de tarifas domésticas R$80. Sim, é um absurdo. R$80, 30 e... Não chega a 30, 26 dólares. Na Europa é 26 dólares. 60 euros, 70 euros. Não, tarifa doméstica, não é para ir para a Europa, para ir para Brasília. Você paga 70 R$80 de taxa de embarque, tarifa de embarque. Pô, é uma sacanagem. Essa ANAC tinha que estar sob investigação, o Ministério Público vê quem são esses conselheiros da ANAC, como é que eles aprovam essas barbaridades. Bom, deixa eu dar uma boa notícia da aviação aérea, né? Principalmente para nós gaúchos, que como sabem muitos, somos fregueses de carteirinha da capital argentina. Mais 2 voos diários entre Porto Alegre e Buenos Aires. Serão 2 voos diários entre o Aeroporto Internacional de Ezeiza, que é chamado Ministro Como é o nome do Starini. aeroporto? Ezeiza. Porque você vai, Sem a linguinha não funciona, né, Mari? Como é que pronuncia, Mari, no Porto de Buenos Aires? O senhor contém-se. Eu queria ver a falha da língua. Fica quieto, guri. Os horários de partidas de Buenos Aires serão 9h50, 18h40. Os com saída de Porto Alegre serão 12h15. Enfim, passagens já estão à venda no site da Aerolíneas Argentinas. Quem está colocando esses voos aí? Muito bueno. Muito bueno. Colocar Por supuesto. o avião da Embraer, aquele com 80, 90 lugares. Isso, né? Foi um voo com um Boeing e outro voo com um avião da Embraer. Excelente. Ou seja, o número de viagens para lá vão aumentar de 7 para 14. Mas sabia, Magda, que o delegado da Polícia Federal aqui do Shopping Praia de Belas, ele me disse uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido. Diz que o pessoal que antes entrava no Rio Grande do Sul via Uruguai, ficava pelo menos um dia no Rio Grande do Sul. Não fica mais. Vai direto para Santa Catarina. A nossa capacidade no Rio Grande do Sul de Incapacidade, tu diz, nossa é? capacidade de segurar o turista é zero. É zero. Zero, zero, zero. Vai tudo para Santa Catarina. Pode dizer que a água de Santa Catarina está ruim, que é bababá, bababá. Os caras vão para lá, ninguém quer saber daqui. Eu acho aqui legal pra caramba, mas não quero saber. Mas em termos de turismo, o que tem o Rio Grande do Sul, além de Gramado? Por favor. Tá, tem a Parada muita da coisa, Serra, um Mário. lugar mais bonito do mundo que o gaúcho não conhece, não valoriza. muita coisa. Não valoriza. Está entre os 1000 lugares que tem que conhecer antes de morrer. É lindo. A Parada da Serra, mas ninguém conhece, Vitorino. A gauchada Tem aqui estrutura? é muito nada a ver. Tem o Hotel Casa Montanha, tem um hotel maravilhoso. Tem É que a hotéis, gauchada quer pra Garopaba, eu vou pro Rosa. O Rosa não estava na onda. O Rosa teve na onda na época da maconha. Década de 80, o Rosa é uma coisa trash. Não, mas eu fui pro Silveira. Isso é um deslumbrado com Santa Catarina. Mas lá adiante. Não, Olha, só um olha aqui, ó. pouquinho. Santa Catarina, Garopaba é maravilhoso. 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 Eu Não, a me gente, tu tá comparando praia com serra.
Bom, mas aí não tem comparação. Chicão Tofani, uma coisa é outra coisa. Um programa é ir pra Serra, outro programa é ir pra praia. Isso é maravilhoso, é a mesma daqui. Não dá pra comparar a praia de Santa Catarina aqui. Eu tô falando, não tô falando praia nem... é bonitinha, tem uma enseada. Não, Chicão, porque o mar é maravilhoso. Não preciso de hotel 5 estrelas, eu vou curtir a praia, vou curtir a areia, vou curtir o mar, vou curtir as ondas. É outra coisa. Punta del Este não vão pro mar, a maioria das pessoas... Punta del Este eu tenho uma posição diferente de jeito. Eu acho que a idolatria por Santa Catarina nada a ver. Exatamente. Chicão Tofani, olha aqui, ó. A Débora Santos não gostou muito do teu comportamento com a Carla. Ela disse que achou que o programa hoje estaria mais calmo, mas o Chicão conseguiu tirar o glamour da Carla. Que griteiro, parece um hospício, mas continua adorando. Abraços diazepânicos, Débora Santos. A Carla vai pro Havaí, ela vai dar no Hawaii. Eu quero ler alguns WhatsApp. Eu sou xingada. O que é? 5 segundos. A incoerência 5, 4, do senhor 3, Chicão Tofani nessa mesa. Ele sempre elogiou Santa Catarina, que era melhor que aqui. Agora é uma coisa de revolta, de gaúcho que não consegue segurar a grana. Eu tô vendo isso. É óbvio que é mais bonito que aqui, mas tinha que criar alguma coisa, cara. De ideia, mas olha aqui, mas tem que criar alguma coisa. Segundos, tudo pode mas não é, Amanda. Tem que criar alguma coisa. O Uruguai, o Vitorino conhece. Punta del Este é alguma coisa bonita, aquele mar lá, é um horror. O lado direito da praia não, mas parece o Rio Guaíba. Cria factóides, noite, cassino, aqui não cria nada. Mas talvez o Cais do Porto seja uma coisa bacana. Mas vai talvez. Agora, quando vai acontecer, a gente não sabe. Marli, o senhor Jorge está perguntando se o teu Glostora não segurou direito. Glostora saiu de moda e depois do meu O senhor está me atacando muito hoje. Atenção, senhores passageiros, atenção, vamos botar um pouquinho de organização nesse negócio. A Carla Krieger vai falar. Podem xingar os outros componentes da bancada, porque eu não estou lendo o WhatsApp, não é minha culpa. Alguns selecionados desde lá do início do programa. Que, aliás, não colocou o nome, eu só vou dar o finalzinho do telefone, que é 5643. Atenção. Não acredito. Vais ler? Mando todos os dias, mas muitos são os enviados e poucos os escolhidos, não é, dona Carla? Daí eu respondi, mas faltou o nome. Ficou sem nome. Pois é, as pessoas que não têm nome é difícil. Olá, tem outra coisa. Eles, se referindo às pessoas que participaram do comício do Lula e tal, a cúpula do PT, eles no Sheraton tomando espumante, os militantes do MST na rua no temporal com vento e granizo. Parabéns à bancada. Chicão, não precisa falar nada mesmo, só te olhar já me basta. Olá, gente bonita, estou com a minha tia assistindo ao programa Nota 10, Alice e Luíse do bairro Lindóia. E sobre a febre amarela, foram informados as duas cidades, uma é Portão e a outra Dois Irmãos. Aqui no Rio Grande do Sul, exatamente. Veio do Pará e aí veio a suspeita. Tá pertinho, hein? Foi o que eu disse. Portão e Dois Irmãos aqui do Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha, nós não estamos agradando, hein? Boa noite, belíssima com essa roupa. Infelizmente, seu João Francisco, eu não tenho culpa se eles elogiam a minha roupa. Pô, João Francisco de novo. Ele já mandou 3 aqui, mandou 3. Ele atordou. Infelizmente, o programa está parecendo a banca do peixe. Isso que são pessoas inteligentes. Assim fica difícil. Wanda Nunes. Então, vamos controlar os ímpetos, por favor. Isso. Você falar da Argentina... Eu também acho que o governo Macri estabeleceu uma antecipação do acordo automotivo entre Brasil e Argentina. Aí vocês vão perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Tem, porque muitos dos carros que vocês usam são... Inclusive o que o senhor usa. Fabricados na Argentina. Isso, tem razão. Gostei da sua perspicácia. É a sua glostora. Não foge do negócio. Vamos lá. Toca em frente, quem traz o gente. O que acontece? Como o Brasil tem uma indústria automobilística muito maior que a indústria automobilística argentina, para haver esse acordo, foi estabelecida uma regra na qual, para cada compra, para cada dólar de produto brasileiro que fosse para a Argentina, fosse comprado $1,50. Perdão, o contrário. Para cada $1,50 de produto brasileiro que fosse para a Argentina, o Brasil comprasse $1 na mesma proporção no segmento, no caso a indústria automobilística. A única empresa que não está tendo problemas, e não vai ter problemas com isso, é a Toyota, porque a Toyota, parte da sua linha,
produz na Argentina e parte no Brasil. Mas algumas empresas que têm o parque industrial centralizado lá, especialmente as montadoras francesas, Chicão, elas vão ter problemas, porque elas produzem no Brasil muito menos do que trazem da Argentina. E isso provoca um desequilíbrio nesse acordo automotivo do Mercosul. O presidente Macri percebeu isso e atendeu a uma gritaria lá da indústria automotiva, dos líderes da indústria automotiva argentina, que querem rever esse acordo, que seria compensado somente em 2020. Ou seja, o que cada um importou e exportou até 2020, a partir de 2020 faz um encontro de contas em termos de tributação. O governo brasileiro não gostou muito, mas não quer gerar uma crise, porque essa interação automobilística entre Brasil e Argentina é bom para os dois países. A dificuldade está no fato de que é muito desproporcional a economia brasileira em relação à economia argentina. Mas a Argentina compra mais do Brasil que o Brasil da Argentina. Sim, porque o Brasil é muito maior, o Brasil produz muito mais. E a Argentina é o maior parceiro econômico do Brasil. E o Macri, em Davos, perguntado o que ele estava achando desse momento do Brasil, dessas dificuldades do Brasil e tudo, ele disse, eu espero que se recuperem tudo logo, porque afinal de contas nós somos sócios. Isso é verdade. Ele usou exatamente essa palavra. Ele disse, nós somos Brasil é nosso Copa sócio. Do Mundo eu todos para a Argentina. Porque assim, a Argentina, economicamente, ela tem uma dependência total do Brasil que os argentinos não gostam de admitir. Mas é verdade, o Brasil compra quase metade da produção argentina. O maior banco na Argentina operando é o Itaú, sabia? Então eles compram muita coisa do Brasil. Sim. E a recíproca é verdadeira. O problema é que o parque produtivo, o parque industrial argentino é muito menor que do Brasil. E sucateado, né? Os anos de Cristina Kirchner fizeram um estrago lá, né? Então, assim, os anos de Cristina Kirchner lá fizeram mais estrago que os anos de PT. A Argentina é tudo brasileiro, tudo brasileiro. Então, isso está provocando... Tem no horizonte aí um tema muito sério que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Indústria e Comércio vai ter que resolver. Porque, certamente, a indústria automobilística, o segmento automobilístico é um dos pilares do Mercosul. E sabe, se houver rompimento entre Brasil e Argentina, acabou o Mercosul. Mas sabe, Vitorino, aquela frase, eu quero ser você amanhã. O efeito Orloff, é tu mal hoje, a Argentina mal amanhã. Não, o Brasil espirra a Argentina pela economia. Marne Barcelos, o seu Luiz Carlos Veiga, que é mega fã do nosso programa e teu, ele sempre escreve e diz assim, diz para o seu Marne que ele tem que participar, deixa o Marne participar mais do programa, amiga. Falando em amiga, o senhor Júlio Lázaro Torma, ele tem aqui pelo e-mail um endereço do Chestnut Hill, Boston. Ele diz assim, senhora Magda, paz e bem. Por que vocês não leem os meus comentários? Escrevi uma vez, gostei que a senhora elogiou e depois nunca mais. Será que falo sério ou falo errado? Gostaria de ter a resposta. Abraço a toda a bancada. Júlio Lázaro Torma. Seu Júlio... assim, não vou lhe dizer que não lembro, que não vi, mas eu não lembro, assim, não tem absolutamente nada contra o senhor. Não vou dizer que não lembro e não vi, mas eu não lembro e não vi. Eu não lembro e não vi, mas, sabe, não é de propósito, em absoluto, se li uma vez, talvez tenha me passado, são muitos os e-mails que vêm, entendeu? Dona Magda, sim, hoje eu ando sempre de lotação, né, já contei diversas vezes, hoje uma senhora me abordou na lotação, o senhor eu disse, devo ser? O quê? Aí ela comentou do Vitorino, que gosta muito do Vitorino, e perguntou se o Vitorino seria candidato a deputado nessas eleições e que ela com certeza votaria nele e até arrumaria uns votinhos para o Vitorino. Eu estou fazendo uma pergunta para o senhor Vitorino agora. O senhor será candidato a alguma coisa politicamente esse ano? Nada. Absolutamente fora disso, não tem nenhum plano, nem nesse ano. Está respondendo, não me deu o nome dela. Não, vou continuar aqui. Segundo o nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto, eu tenho o melhor emprego do mundo, eu ganho para falar mal de todo mundo. Ela comentou isso, o senhor sabe o senhor sabe de tudo um pouquinho. Ela disse essa frase, tu sabe de tudo um pouquinho. É verdade. Até de mosquito ele tem. Até de mosquito. Uma vez ele deu uma explicação de um bicho que eu nem me lembro qual era. Não, a mosquita entra numa periquita. Não parou com a história da periquita. Estão enchendo o saco lá no meu prédio. Já liguei para SMOV, para SMAN, para SMUR, para SMN, para tudo que é SM, pedindo para eles lá cortar o galho. É caturrita ou periquita? Caturrita, periquita, não sei. Ela deixa os bichinhos. Mas com o que ela te incomoda? Mas tu faz elas gritam. Não, é que essa época é época de coisinha. Reprodução. De acasalamento. Mas é uma gritaria. Ela
elas fazem uma barulhada. Eu não Pior é gato. Vou comprar pra ti, então, aqueles negocinhos que tu põe no Não, e o pior é o horário que elas resolvem fazer isso. Pô, protetor auricular. fazem horário Vitorino, comercial. podia ser pior. Se gato tivesse acasalando as árvores. Como vocês são entendidos de acasalamento das coisas? Do reino animal. Claro, é assim. Olha aqui, eu preciso. Tá passando um monte de coisas que mandam pra nós aqui. E o que é? Nada. Repete também, homem. Eu jamais vou repetir Repete também, homem. Não repete. É melhor ele não repetir, Tá né? bom. Mas uma Então coisa fala que tu tu. falou aqui no programa esses dias, eu trouxe uma notícia aqui, o relato de um médico sobre o assunto, é o mal que o glitter faz, né, na pele das pessoas durante o carnaval, porque as pessoas gostam de se enfeitar, de se colorir e tal, e usam muito glitter. E aí tem um relato de um oftalmologista de um instituto, Leôncio Queiroz Neto, e ele diz que o glitter pode até cegar uma pessoa. Então nós temos que tomar cuidado redobrado. Tem um glitter que é usado, que é próprio para maquiagem. Então se as pessoas puderem optar, por favor, né? Porque no glitter tem vidro, minha gente. E olha, pode prejudicar muito a nossa visão. Então, toma cuidado. Olha aqui, ó, Eugênio Carlos. Eugênio Carlos diz: o Lula assinou a lei da ficha limpa. Não vai concorrer porque simplesmente é um ficha suja. Não existe essa coisa de mártir. E bem como comentou um outro jornalista, ele falou no Diego Casagrande, não existe isso de mártir. Quem fala ou comenta isso... Aí tu já está ofendendo, Eugênio Carlos. Não sabe nada de política e de direito. As pesquisas já mostraram 98% de rejeição total de Lula. O cidadão de bem não quer saber dele. E quanto mais você falar, isso mais prova, enfim, que não sei Jorge o que. Prata Eu não vou ler o desaforo. Jorge Prata tá mandando eu espantar as periquitas com a mão. Quem? Jorge Prata. Só podia ser. Tá mandando eu espantar as periquitas com a mão. Ô, Jorge. Parou, olha, viu a resposta. Nossa, Vitorino. Olha a resposta, olha a censura. Do crime de 2015, que no prédio foi assassinado o síndico do prédio. Ali na rua 24 de maio, alguma coisa assim. Por ali. Por ali. Ele hoje teve o julgamento, depois de 12 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Porto Alegre condenou Guilherme Antônio Nunes Zanoni a 17 anos e 6 meses de reclusão. Ele que estava em prisão domiciliar já foi decretado, já foi encaminhado, já vai ser encaminhado, não tenho certeza se já foi ao presídio central. Tribunal de Júri? Tribunal de Júri. Te lembra daquele rapaz que era vizinho que e matou o síndico? Exatamente. Levou para dentro de casa e matou a facada. Chamou numa casa ele dele. chegou a ser preso e depois ele foi solto e o filho fez uma campanha, não sei se vocês recordam. Aliás, o filho dele abandonou a advocacia por causa disso. Exatamente, porque ele se sentia ameaçado, né, de morar do lado de uma pessoa que tinha matado o próprio pai. Mas foi condenado aí a 17 anos e 6 meses. Aconteceu em 2015, a gente está em 2018, até achei rápido esse processo. Diante de todos os outros. Boa noite, bancada. Fiquei um mês sem mandar mensagem, porque nesse começo de ano conturbado, mas ontem assistindo o programa, achei que estava com um tom acima e tal, barará. A Carla tentando achar uma brecha, a Magda tentando conter, que é para a gente se acalmar um pouco, diz o Vitor Prestes. Eu também tenho E quieto, a Jéssica tentando também, não estava legal, mas sou muito fã do programa e não deixo de assistir. Abraços, Vitor Prestes. Achei o e-mail da Febre Amarela. O Mário também estava procurando uma brecha ontem. Parou? As meninas estão lindas, se puxem aí, senhores. Falando em febre amarela e mosquitos, já notaram que nos últimos mandatos e anos, cada ano é uma doença diferente? Acho que alguém comentou isso aqui, alguém comentou isso comigo esses dias. Como diz o senhor Vitorino, a doença é de país de chinelão e tem gato nessa tuba. Abraços, André Antoniazzi. Eu até agora não vi nenhuma explicação alternativa para o que está acontecendo, para esse recrudescimento da febre amarela. Os biólogos, os infectologistas têm dito que a origem é sim a tragédia de Mariana, que foi muito maior do que foi divulgado, a imprensa cobriu, enfim, mas sabe de uma coisa? Até agora ninguém recebeu nada. As pessoas perderam suas casas, morreu gente. Nada, então, mas nada. Eles não dizem nada. Eles não dizem nada, não dão nada, só os advogados que falam, as empresas não se pronunciam, continua tudo isso, continua como está, coisa e tal. As pessoas estão morando em hotéis nas cidades vizinhas, lá, gente que perdeu tudo, perdeu carro, perdeu familiares.
e ficou por isso. Agora tem o escorpião amarelo, né? Tem a febre amarela, tem a sífilis, que é uma doença que de antigamente, que voltou que era com pra tudo. Estar extinto, que era para estar extinto isso, e voltou. E voltou com toda a força, e quando voltou, a saúde pública não tinha condições de combatê-la, porque não tinha penicilina. Então, realmente, é uma falta de estrutura. Olha, em todos os sentidos. A gente vê que realmente tem o tratamento de esgoto não é o certo, tem de esgoto a céu aberto. Tudo isso traz bicho, traz doença. Carla, de 15 anos para cá... É um país de terceiro mundo. De 15 anos para cá, nós retrocedemos em termos de saúde pública de forma constrangedora. Só na saúde? A gente está voltando à idade da pedra. Aliás, Marni, você tem razão. Você viu hoje os números do Ministério do Trabalho? Não, porque o emprego está voltando. Que nada, vamos retomar o emprego, estamos retomando. Tem número, diga aqui, ó, a nova legislação trabalhista entrou em vigor dia 11 de novembro. Isso para acontecer alguma coisa daqui 6 meses. Porque a retomada vai ser imediata. Né? Hoje, os números do Ministério do Trabalho mostraram que nós perdemos milhares, dezenas de milhares de vagas de emprego. O desemprego continua enorme e crescendo. A mentira, mais uma vez, teve perna curta. E mais, o Rio Grande do Sul está entre os estados que patrocinam o maior desemprego no Brasil. E a gente disse, né, Chicão? Esse tarifaço vai mandar a empresa embora daqui. Vai ter empresa quebrando, vai ter empresa quebrando. E não adiantou nada o tarifaço. A gente disse, o tarifaço vai deixar o Rio Grande do Sul inviável. E aí, além do tarifaço, ainda os serviços públicos degeneraram. Quer dizer, hoje, quem é que investiu no Rio Grande do Sul? Dona Magda, eu queria falar um pouquinho a respeito do Ayrton Senna. Ayrton Senna realmente é o grande herói brasileiro, né? Eu me lembro de uma entrevista que ele deu para uma rádio portuguesa, eu estava lá em Lisboa ouvindo essa rádio, se não me engano, a Rádio Renascença. Foi português? E o repórter português perguntou, né, como é que ele era e tal, se eles consideravam um bom sujeito. Ele disse, não, se eu fosse bonzinho, eu não seria campeão do mundo. Ele era real. Mas o assunto que me traz a falar no Ayrton Senna, além de ter sido fã dele, continuar sendo fã dele, pela personalidade, pela sua lisura, pelo seu comportamento e pela sua liderança, o carro que ele usou em Mônaco, quando ele ganhou, a última corrida que ele ganhou em Mônaco, está sendo leiloado por 5 milhões de libras esterlinas. Parece que tem uma fila de gente querendo comprar o carro, né? Equipado com um motor V8 da Ford, o McLaren era inferior aos concorrentes, né? Conquistou 5 vitórias, 7 pódios e uma pole, além de se sagrar vice-campeão da temporada. 20 milhões de reais é o preço agora. Eu tenho a impressão que esse carro, que está em perfeito funcionamento, diz que o carro está nos trinques. É um carro maravilhoso. Quem não gostaria de ter em sua casa um carro de Fórmula 1? Maravilha, né? Principalmente quem admira isso. Marli Barcelos, vamos do esporte, vamos do automóvel, da corrida para o futebol. Tabela do Gauchão, centenário, 100 anos. Está nas bancas a edição de número 220 da revista Gol, a melhor revista de todos os esportes. Tem todo sobre o Gauchão do centenário, mostra a nova sede da Federação Gaúcha de Futebol. E tem outras, também fala sobre o Veranópolis, o Cruzeiro, o Juventude, o Avenida. Nas bancas da cidade, a revista Gol, edição especial 100 anos Gauchão do Centenário. Falando sobre futebol, Chicão Tofani, o Maurício Brum pede que tu dê um drops sobre o que está havendo com o Real Madrid. O que tu acha da possível ida de Maurício Pochettino, pode ser? Substituir o Zidane. Abraços a todos, um abraço especial ao Chicão, Maurício Brum. O que está acontecendo com o Real Madrid é uma falência geral do time, não do clube. O Real Madrid é que nem aquele casal apaixonado, ganhou tudo, viajou para o mundo todo, mas se esqueceu que todas as relações, os clubes, as pessoas têm um início, um meio e um fim. E esse ciclo Real Madrid, que ganhou tudo, mas o Sérgio Ramos é o melhor zagueiro central do mundo? É. Marcelo, o maior lateral esquerdo do mundo? É. Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo são, mas a engrenagem faliu. Tem que ser um novo Real Madrid. A fadiga de metais. Como vai ser um novo Real Madrid?
ele tem que passar pelo PSG. Essa vai ser o grande problema do Real Madrid. Ele não tem contratações novas, não tem elementos novos. Ele tem que passar pelo PSG nas oitavas da Champions League, mas ter uma sorte no sorteio das quartas, pegar um adversário mais fraco e tentar ganhar a Champions League. Mas ali tem Manchester City, tem um time muito poderoso e tem o próprio Barcelona. A Liga Espanhola já foi. A Copa da Liga, que é a Copa do Rei, que eles chamam lá, também foi eliminado ontem no Santiago Bernabéu por um time leganês, que é um time até da segunda divisão espanhola. O Real Madrid vai ter que se reinventar. Sorte que o Real Madrid tem muito dinheiro para contratar Harry Kane, Lewandowski, até Neymar. E ele vai torcer, eu gosto do Real Madrid, porque o Real Madrid significa o poder, o fair play, a elegância do futebol. E eu quero que o PSG que quebre a cara. Porque se o PSG perder as oitavas da Liga, da Europa, o projeto que gastaram mais de 200 milhões de euros com o Neymar vai fracassar. Vai fracassar. O PSG também está numa encruzilhada. Vai ser um duelo, Magda. Quem perder, terminou o ano. Mas o Real Madrid sempre tem uma coisa, parece que os deuses favorecem o Real Madrid. Chega na final, ele ganha a Champions League. Consegue alguma coisa. Os deuses do futebol não ajudam muito. Eram os deuses. Não, ajudaram muito quando eu nasci. Você vai nascer bonito, belo, inteligente. E modesto. E o Vitorino não. O Vitorino vai ter que lutar muito para tentar ganhar. Olha aqui, Chantofone, olha o presente. Lalá quer biscoito. Tem um biscoito aqui. Lalá quer biscoito é o nome do livro. Jéssica, Carla, legal isso aqui. Vitorino e Magda. De Maria Doroteia Baroni Franco, com ilustrações de Rodrigo. Eu não sei se é Merced ou Merched. Parece o Vitorino. Olha aqui que bonitinho. Não ajudou. Um livro lindo livro. Olha que bonitinho. O Vitorino, ele achou que você parece essa figura aqui. Um livrinho infantil. Eu paguei isso com o colega. Com ilustrações bonitinhas. Mas em compensação, dona Magda, quando eu fiz essa brincadeira, os deuses ajudaram o Vitorino muito na sabedoria, como profissional, que é um dos melhores do Rio Grande do Sul. E Chicão Tofani como um Apolo, com 60 anos. Apolo, tu deixa eu falar, Apolo. Que ninguém acredita que deixa eu continuar o que eu estava fazendo, acho que tem 50 e poucos. Bem, Apolo, pode terminar, concluir aqui, agradecer a dona Maria Doroteia Baroni Franco, um livro querido, maravilhoso, bem ilustrado. Eu só não entendo, só não sei se o sobrenome do ilustrador, que é o Rodrigo, se é Merced ou Merched, mas o livro é lindo, muito obrigada, ficará em boas mãos das nossas crianças, tenha certeza. O Chicão, quando falou Apolo, eu lembrei daquele carro da Auto Latino, Apolo. Velho, ultrapassado, cacareco. Meu Deus da beleza! Meu Deus da beleza grega! Agora eu me lembrei de uma pessoa, falando em Apolo, Donald Trump. O Deus da beleza. Só que não, maravilhoso. Mas Donald Trump vai enviar na segunda-feira uma proposta para o Congresso, tentando agradar democratas, diz ele, que está fazendo bastante concessão, com relação aos imigrantes. O que ele quer? O que ele propõe? Quase 2 milhões de imigrantes, a legalização desses quase 2 milhões de imigrantes, aqueles que chegaram ainda criança aos Estados Unidos. Em troca, ele quer a construção do muro que separa o México e prevê um fundo de 25 bilhões de dólares. Essa proposta, então, vai ser enviada na segunda-feira. Ele acredita que passa. Mas os democratas já estão... Vai dar uma gritaria? Não. Você vai dar um berreiro, porque aqueles hotéis... Ô, Chico, aqueles hotéis... Chico, acho que é meio isso. Deixa a pessoa falar, criatura de Deus. Carinhozinho. Pare de mimimi. Ô, Apolinho, presta atenção. Aqueles hotéis chiques da Riviera Mexicana, aquilo ali tudo é de americano. É a Riviera Maia, Cancún, até beleza. Tudo é grupo americano ali. E eles estão quicando, porque vai criar uma animosidade. Vai criar. Não pensa que os mexicanos vão deixar passar barato isso. Vai criar uma animosidade, vai criar uma irritação. E o muro da fronteira com a Guatemala que o México fez? Fez com a Guatemala? Claro, tem. E os guatemaltecos devem ter adorado. As maiores gangues dos Estados Unidos é a Guatemala.
Olha aqui, deixa eu mandar um abraço. Peralvilho, ele é um Peralvilho. Magda, só a título de informação, Pois não, Gustavo, essa condenação de ontem, do julgamento, do assassinato lá do síndico, coisa e tal, era difícil mesmo para qualquer advogado, porque a promotoria foi comandada pelo doutor Eugênio Amorim e pela doutora Lúcia Calegari. Que dupla, hein? Ganhado esses Mas dois. É quem está difícil. achando a bancada muito legal é Júlio Lemé, Trincheira com metralhador. que é o produtor da Rádio Grenal. O nome dele oficial é Júlio Lemos. Mas para mim, Júlio Lemos não o diz nada. Julinho. Então eu botei Júlio Lemé. Resolveu modificar. Modifiquei fica para mais dar um chique. charme no guri. E o guri Boa Pinta disse que a bancada toda com alto charme, mas Cantofani sempre tem aquele plus a mais. A plus já é a mais, querido. A gente Júlio. diz plus e deu. Plus Júlio nem a deve mais ter e dito tá isso, errado. né? Eu Plus a sei, eu mais quis fazer uma redundância. Não, isso é pleonasmo. Pleonasmo é redundância. Subiu para cima. Subiu pra Diz que o cima. seu É uma horário- redundância, eu O seu concordo. horário na Rádio Grenal é de maior audiência, verdade? É verdade, é. É o único programa na rede aqui dá 10 mil visualizações e 100 compartilhamentos. Fala Sabe isso, que é isso? deixa a Carla ler. Graças a mim, depois e os outros. Isso no tem. Facebook. Graças a mim. No Facebook. Como é que eles te aguentam, Cantofani? Porque eu levo o Ibope pra Ai, que maravilha! Até Se quieto. ninguém gava, Zeca. né? O Chico tá aí, né? O Chico tá aí, né? Se ninguém gava, o Chico tá aí. Consideração comigo. Boa noite, bancada linda. Agora o meu programa favorito, tudo normal, atualidades Pampa. Gosto dessa movimentação. Dou muitas risadas com você. Cheiro em cada um de vocês. Yara. Marne, sou tua fã. Muito obrigado. Cheiro para ele. Obrigado. Tu ia falar, Mari? Boa eu fiquei- noite, a Carmen. assisto Carmen quer vocês falar. todos os dias, adoro esse programa. Vocês são sempre muito inteligentes e estamos aguardando o Vitorino de barba. Carla, a minha barba vai ser o seguinte, eu prometi no inverno. Agora no verão é bravo. Então tá a Luana só no inverno. Ó, Vitorino tinha de uma barba. candidata já para ajudar a tua barba. No verão irrita bastante, a gente transpira, por mais que você lave o rosto, sempre tem um componente de higiene que precisa ser respeitado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Jéssica, Ela disse que o fala. cheiro da barba é um horror, né? Não, eu não disse Não, isso. Não me não comprometa é. com os telespectadores, É. que aqueles que são Disse, a barbudos Carla ficam xingou muito os barbudos. tristes. Não, eu disse que tem que ter cuidado, que às vezes tem que gastar um pouquinho, tem que ir no barbeiro, tem que ter um tempinho pra parar a barba, pra Óleo de limpar, amêndoa. só isso. Pelo só menos isso. lavar já tá de bom tamanho, Já né? tá Porque ótimo. Tem gente que... Mas não deixa que nem o Estado Islâmico, senão dá problema. Ai, Deus me livre. Atenção, Chicão. Está pensando que a maioria dos brasileiros são coitadinhos? Olha como ficou o nosso país com a administração deste partido. Se referindo- Eu tô falando, só achei que o Lula vai virar mártir. Só isso aí, não vou continuar desdobrando isso, que é uma real. Tá bem? Tudo bem? Mas o Vitorino é meio glabro. Ai, não. Glabro, não tem barba. Gustavo, pra isso. menino, por favor, não sacrifica mais Esse minha menino- vida. esse menino Ah, falando umas me vezes dá os entende. aniversariantes. Esse menino Mas é que dá os tem- Esse aniversários. menino, vamos pros O aniversários. Vitorino é imberbe, ele não tem pelo. Bebe, olha que lindo. Ele é liso. Primeiro aniversariante de hoje, o general americano Douglas MacArthur, o general que foge das Filipinas com a chegada dos japoneses e promete ao povo das Filipinas voltarei. E volta depois do final da guerra, evidentemente. Mas dois capítulos importantes da Segunda Guerra, protagonizados pelo general Douglas MacArthur. O primeiro foi quando ele, como representante do governo americano, representante das Forças Armadas Americanas e do presidente Harry Solomon Truman, assina o acordo de rendição incondicional com os japoneses. Humilha os japoneses, humilha o próprio imperador. Depois, numa das cenas mais difíceis ao término da Segunda Guerra, o presidente Truman vai a Tóquio, vai visitar Tóquio e determina que ele estivesse presente no aeroporto. E ele chega atrasado. Quando o avião sobrevoa Tóquio, o presidente manda, ele já está embaixo, o general está embaixo, não está, manda, sobrevoa. Só vamos descer quando ele estiver presente. Ele desce o avião, quando ele chega, e o Truman, que era o homem que jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, diz o seguinte: general, quem é o seu comandante? É o senhor, que o senhor está demitido.
foi um problema muito sério criado por esse general. Ele queria ser presidente dos Estados Unidos, mas não teve o apoio em função desse seu temperamento prepotente e arrogante. Vicente Leporassi foi um dos maiores radialistas da história de São Paulo, da antiga Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ele tinha um programa às 8 horas da manhã chamado O Trabuco. Vocês devem ter ouvido falar. Esse programa tinha uma grande audiência e foi o primeiro programa de crítica no rádio, né? Ele criticava muito as autoridades, estas ou aquelas autoridades. Se notabilizou como o grande apresentador de rádio de São Paulo, o Vicente Leporassi. Jimmy Van Heusen, que é um compositor americano, dono de muitos sucessos da música americana. Antônio Calado, jornalista e escritor brasileiro, era membro da Academia Brasileira de Letras. Paul Newman foi considerado o maior galã, o homem mais bonito do cinema americano, casado com a Johnny Woodward, que foi uma grande estrela do cinema, que fez As Três Máscaras de Eva. Paul Newman fez um filme que eu achei fantástico, chamado Êxodos, onde ele leva para, então, a Palestina, né, ao término da guerra, um navio, uma sucata de navio, quando ele leva todos esses judeus para ocuparem aquela região onde estão até hoje. Roger Vadim, cineasta e ator francês. Roger foi o criador de Brigitte Bardot com o filme E Deus Criou a Mulher. Aquela cena dela que nua. Belíssimo filme. Ela nua, linda, ela linda, etc. E corre a câmera, aparece ela. Foi uma coisa de bom gosto, né? E aquela dança que ela faz, que ela levanta, mas só foi um negócio assim espetacular. E ele foi casado com as 3 mulheres mais bonitas de sua época: Brigitte Bardot, Jane Fonda e Catherine Deneuve. Olha aí, Chicão, esse aí te ganhou, né? Não, mas eu sou um fenômeno local só. Não, mas você podia ser mundial. Leni Andrade, cantora brasileira. Cantora brasileira que eu vi dando muita canja no Castelo da Lagoa, lá do Chico Recarrey, lá no Rio de Janeiro. Leni Andrade cantando ali, dando canja. Né? Eu sentado ali, estou vendo Leni Andrade, um dos maiores fenômenos da música brasileira e a única artista brasileira, realmente uma das que fez sucesso nos Estados Unidos. Angela Davis, filósofa americana e também ativista negra. Está de aniversário hoje, completando 74 anos. O Tavito, músico brasileiro. O político brasileiro, também completando 66 anos, ex-prefeito de Belo Horizonte, do PT, Patrus Ananias. A Ellen DeGeneres, atriz, comediante e apresentadora americana, completando 60 anos no dia de hoje. José Mourinho. 60 anos ela tem? Nossa, não parece. José Mourinho, treinador de futebol português, completando 55 anos. Um dos melhores do mundo. Eu conheci ele uma vez em Porto Alegre, no Dado Bir, na década de 90, e quem me apresentou era o Baidec. Tem um português que veio comigo, cara, meio baixinho, cabelo grisalho. Melhor do mundo. Chico César, cantor e compositor brasileiro, figura também muito conhecida dentro do cenário musical brasileiro, e a belíssima atriz, completando hoje 39 anos, a Bárbara Borges. E o ACM Neto. ACM Neto, que está se preparando para, na próxima eleição presidencial, ser candidato à presidência da República. É o prefeito de maior avaliação do Brasil. E sabia que é uma coisa interessante? Sabe quem é o pai de santo dele? É o pai Paulinho Choroquê. Vai todos os meses para a Bahia. Juro por Deus. Na terra dos babalorixás, para ver como o pai Paulinho é um cara poderoso. E é o pai de santo também da Magda Beatriz, que deu essa reviravolta maravilhosa dos anos 2018. É uma mulher de bem com a vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa coisa que vocês inventaram, sabe? Que vocês inventaram, que tem coisinha. Pois olha, uma telespectadora. Vai dizer, Magda. Porque as pessoas, sabe que rede aceita tudo, né? Tem gente me xingando que eu tô isso, que eu tô aquilo, porque eu tô me achando a boa, porque eu tô de namorado. Mas eu não vou chegar a esse ponto, Magda. Olha que só. É a tua vida pessoal. Mas que você é outra Magda, é o modelo 2018. Alguma coisa outra. Maravilhoso. Uma mudança muito legal. Tô de bem com a vida, deve ser isso. Pai Paulinho. Olha que eu gostei muito do Hildo Campos. Não, eu preciso ler isso aqui porque ele mandou a horas. O que os meus amigos recalcados do Atualidades Pampa têm a falar da multidão que inundou a Borges de Medeiros em apoio a Lula? Por favor, sei que são direitistas até debaixo d'água, inclusive votaram no Aécio.
Tu gostou disso? Nós Sim, somos recalcados? eu votei no Aécio na última eleição e votei no Lula em 2002. Pois é. E Foi rolado. Um eu tô quase botando na cadeia, o outro eu tô esperando ele perder o carguinho de senador lá para partir para dentro. Porque é outro que o trem não pega também. Graças a Deus. É, né? Aqui, amigo, Fala, aqui nós desculpa. não temos bandido de estimação. Tá bom? Não temos. Esse negócio de, porque o Aécio, que é o PSDB, ou não sei o quê, não tem bandido de estimação. Aqui roubou, a gente quer ver na cadeia. A gente encheu o saco do Eduardo Cunha até que gancharam ele. O GDL tá em cana. A gente está torcendo para pegarem o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral. Estamos torcendo para pegar o Aécio. Pegamos o Lula. E tem mais gente para pegar. E aqui não tem partido, não. Vocês têm partido, nós Gustavo não... Vitorino, olha aqui, ó, o Davi Rodrigues. Aliás, tem algumas pessoas que ficaram indignadas com o teu candidato à presidência, o Jéssica. Ah, o meu, Ciro Gomes? Esses dias vi a Jéssica falando Cara, que votaria no Ciro Gomes. Se ela não sabe, ele é coligado com o Partido Comunista Chinês. Mas se ela sabe disso e vota nele mesmo assim, não sei por que ela critica o Lula, o maior socialista comunista do Brasil. Então é muito bom. Eu sei da vida política do Ciro Gomes e, pra mim, ele é o candidato mais preparado. Cada um vota em quem acha melhor. Eu acho que ele é o menos pior de todos os candidatos que nós temos até agora. Ele é um cara muito inteligente, conhece sobre economia, sobre direito, já foi governador, já foi prefeito. É um cara muito inteligente. Na minha opinião, é mais preparado. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, né, a opinião e a escolha de cada um. É verdade. Não, sobrou pra mim. Sobrou pra ti também. Sempre sobra, né? Mas você falou que não ia ler. Eu que pedi pra não ser xingada pelo WhatsApp, porque eu sempre sou xingada por causa do WhatsApp. Mas eu recebo olha, se eu fosse da bola... A Carla acordou, mas para de gritar. É que assim, ó, gente, se a gente não grita de vez em quando, a gente não consegue, não consegue falar, não é, Jéssica? É justo. O Chicão esse grita. silêncio, assim, é uma coisa quase... que não acontece aqui nessa bancada. É verdade. Então tem que aproveitar. Os silêncios são poucos. O nosso Mas telespectador... Para, deixa de ser bobo. João Carlos diz o seguinte, boné e capuz. Boa noite, cara bancada. Querem reduzir em 50% em assaltos à mão armada? Abordem estes indivíduos que com este verão andam de boné e capuz. Motoqueiros com garupa. Morta cobra. João Carlos Martins de Cachoeirinho. Ele não está de todo errado. Ele não está de todo errado. O Marne estava falando de cinema, eu queria só aproveitar o gancho do cinema. Marne, para mim, o Oscar de melhor ator tá ganho. Gary Oldman. É maravilhoso. Rebentou. Qual é o filme? O Despertar de uma Nação. Eu assisti um Gary filme Oldman chamado... fazendo Churchill é um negócio... Pois ele incorpora de uma forma a voz... É ele, né? É ele. Eu vi também. Deixa eu só, Mário, eu já passo para ti. Oscar de melhor ator já tem dono. Mas o que ele faz? Coleção de bique? Que eu tenho escritório em casa. Coleção Mas de e por que bique. tu não compra caneta, cara? Mas eu gosto de usar, tá? Mas o Marne A vem tinta pra é mais TV legal. todo dia no programa, ele vem com uma caneta e o Chicão leva pra casa. Vocês querem Mas eu- explicar a isso? caneta Antes do era Marne. minha, né? Agora é do Marne. Bom, mas enfim, eu achei um e-mail... Era minha, agora do Marne. Quieta. Eu achei um e-mail do começo do programa que eu estava procurando. Boa noite, bancada maravilhosa. Sou viciada. Sou Lisiane, do bairro Niterói, em Canoas. Adoro o programa, vocês são nota 1000. E hoje escrevo por um motivo especial. Amanhã minha mãe Zuma está de aniversário. Fará 66 aninhos com carinha de menina. E gostaria que vocês mandassem parabéns e beijos para ela. Especialmente o meu xodozinho, que é o Vitorino. Ela ficará muito feliz. Beijão, adoro vocês. Qual é o nome dela? A dona Zuma. Dona Zuma, um grande abraço para a senhora, um feliz aniversário. Mas muito mais importante do que a felicidade e a alegria é que a senhora tenha saúde e tenha sempre disposição para assistir a gente, ser parceira desse programa. Muito Dona obrigado pelo Agora amanhã, sim. Ô, Mauro, deixa eu terminar de atender a mas nossa é que já deu. telespectadora. Tu tá atendendo? Tá pegando, eu osmose. Eu vou sair de férias. Isso é osmose. Olha aqui, ó, não, só para comentar também que amanhã, 27, amanhã não, hoje já, estamos na madrugada, 27 de janeiro, completam 5 anos da tragédia da Boate Kiss e nada ainda
na justiça. Isso é lamentável. 5 anos, 242 mortes de pessoas, de jovens que morreram dentro daquela boate e ninguém foi punido ainda, ninguém foi responsabilizado. Já se passaram 5 anos e nem em primeira instância essas pessoas foram responsabilizadas. Mário, aproveita e fala ligeiro antes que alguém fale. Não, é um filme que eu assisti chamado Pecado Original. Aqui é brabo. Pecado Original. Quantos anos tem esse filme? Esse filme tem 15 anos, é um filme novo, relativamente novo, mas eu 15 anos é novo, Chicão. mas o Chicão tem 80 anos. O cara me perguntou no Uber agora, quantos anos tu tem, Chicão, que eu tive 60? Não acredito, achei que tu tinha 54, 55. As pessoas na rua agora, ao invés da bancada... Como é que é, Chicão? Perdão, porque eu estava prestando atenção na outra coisa. Eu queria fazer um Nem selfie comigo. E aí eu fiz o selfie com ele e perguntou, quantos anos você tem, Chicão? 60, fiz há pouco em dezembro. Não acredito, cara. Pensei que tu tinha de 52 a 55. Isso é a rua, é a noite, as pessoas... Não é a bancada, porque a bancada ela tem um problema que se chama ciúmes. Inveja. Isso, nós morremos de inveja. O filme é estrelado pela Angelina Jolie e Antônio Bandeiras, né? Antônio Bandeiras, usando um saltinho, né? Porque ela é alta e tal, Angelina Jolie. Mas que filmão, que coisa impressionante. Pecado Original. É uma trama muito bem feita, muito bem escrita, evidentemente que no final... Bom, não vou contar para vocês, mas é um filme que vale a pena ser assistido. Quem gosta de ação, quem gosta de emoção. E realmente vocês têm razão. A dona Angelina Jolie é muito bonita. Ela é diferente, muito magra, né? Muito magra. Muito magra, mas ela é diferente. Agora ela tem um beição, né? Tá muito... Ela tem um beição, ela tem um bocão. Ela tem uma boca linda. Boca grande é bonito. É um bocão, Não, ele tá gostando, ele tá A boca da Angelina Jolie, achei ela que gerou uma indústria de ácido hialurônico É uma das mais todas as copiadas. mulheres querem colocar no mundo. Sai 5 mil uma boca igual Pois a mas é Angelina que não Jolie. fica legal. eu acho que fica muito artificial. Precisa ter como o rosto. Precisa ter harmonia no rosto. E tem que ter a caixa larga, não pode ser aquela boquinha de chupar-ovo, aí fica um horror. O Vitorino dá pra botar essa guacha? Não pode. É que o conjunto, não vê a Antonella, aquela versátil, olha que crocodilo ficou com aquele beição. A crocodilo, ela fez horrorosa, né? Ela fez... Vai ser Aquela processado, cena meio chamar mulher de traveca, crocodilo. meio... Eles fizeram uma brincadeira uma vez para escolher os olhos mais lindos do mundo, os lábios mais lindos Chicão. do mundo. A mulher perfeita. A nariz da mulher perfeita. Escolheram e sorriso colocaram no engraçado. Photoshop e juntaram. Deu um monstro. É verdade. É um Frankenstein. Tem que ter harmonia. Existe uma coisa que... Mas tem muitas mulheres que não entendem isso, elas querem o Desarmonizam. impossível, e aí fica uma coisa bizarra. A Elizabeth Taylor Não vamos tinha o longe. rosto Michael mais Jackson bonito fez do mundo. isso, né? É verdade. Michael Jackson fez isso. Ele queria ser uma outra pessoa. Ele queria ter o nariz de não sei quem, a boca de não sei quem, Diana o Ross, formato do Diana rosto Ross. de não sei quem. Ele queria ser Ficou uma coisa O disforme, né? doutor Estevão Rodrigues, que é cirurgião plástico, ele disse as pessoas são viciadas, Chicão. São. Elas diziam, isso todos os médicos dizem. Parece uma necessidade. Parece uma necessidade. A pessoa tem que... Pô, o médico, olha só, não tem nada, tá ótimo. Não, mas eu queria... Mas não pode, isso não vai mexer. Não, sabe que eu fui no meu dentista e lembrei dessa história. Diz que uma senhora foi lá, essa semana mesmo, e disse, doutor João Marcelo, eu tenho 7 cáries na boca. Aí ele disse, daí, né, foi na cadeira, tá, olhou, não, a senhora não tem nenhuma cárie na boca. Não, mas então eu vou ter que largar a senhora? Como é que eu não tenho nenhuma cárie na boca? Ele disse assim... Se fosse um outro dentista, ia, né, fazer 7 cáries na boca, ia obturar e ia cobrar. Mas eu tô dizendo pra senhora, pode ir embora tranquila que a senhora não tem cárie na boca. E ela, então agora o senhor vai ser o meu dentista. Existem as Aí ela se convenceu, mas ela queria muito fazer, porque ela achava que ela tinha 7 cáries. Então, eu também. Quantos dentistas não acontece isso, né? A pessoa chega dizendo que tem e é mercenário e vai lá e de uma senhora... Profissionais de todos É o meu caso. Eu de também todos, tenho... Todas as profissões, não é só... Tá cheio de falcatrua. E quando esses profissionais te dão a real e falam que a verdade, que não é necessário, é aí que tu pode confiar. Eu também, eu tenho algumas manchas nos dentes que eu achava que eram cáries, mas que fui no dentista e ela disse, não precisa te preocupar, são manchas. Mas eu vi uma foto tua no Instagram, até fiquei curiosa, que tu tava num cirurgião plástico e vem novidade, era o óculos? Ah, não. É outra coisa. O que ela vai inventar? Mas eu não vou mexer no meu rosto, as pessoas não precisam se preocupar, tá bom? Bom. Fique tranquilo.
Não mexe nada, faça favor, deixa assim como tá. Como assim? Qual é o seu Da interesse? onde que tu tem essa liberdade de meter... Não atrapalha o trabalho de Deus, deixa assim. Não, mas é que Olha, assim, isso é um elogio, hein? As E pessoas... bem violento, você viu? Bem violento, como tu é, né? Bem direto. Assédio sexual. Se fosse o Chicão, tu ia levar o Chicão e eu já ia levar uma patada, né? Eu nem falo mais, eu tô noutra vibe, né? Capaz, é que é direito das pessoas Meu acharem corpo que a tá gente aqui, não tem que mas mexer em minha nada. alma- Mas nós é que Olha a sabemos, grosseria. né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do problema que causa uma imperfeição no nosso corpo. Então, a gente sabe o que é melhor pra gente. Eu Oi, preciso fazer amigo uma Vitorino, cirurgia. querido, estou ligadinha com Atualidades Pampa. Beijos, Jussara Dickel. Obrigado, dona Jussara, obrigado. Eu tô pensando em fazer uma cirurgia, coitado, na minha conta bancária tá ruim. Abre a mão, né? Tu é só abrir a mão, que não vem Vai tu- ser tu- difícil. É, Um olha, carrão vocês desse, começam hein? com essas bobagens, ficam nos chamando aí de muquirana, que ficam pedindo comida, ficam pedindo roupa. As pessoas O ficam Chicão que me chamou de muquirana. O Chicão que me chamou de muquirana, porque se eu vou num restaurante e sobrou uma comidinha legal, eu peço pra embalar. Ela pra cá disse que é pro cachorro. Mas quem Vai, Não, vai, essa coisa de dizer fica pro pra cachorro dormir é que é lá, feio. porque Eu digo assim, se eu digo que é pro pra cachorro, eu já faço na hora. Au, É au. pra periquita. Ah, é pras periquitas? Periquita. Fala, seu Mário Barcelos, por favor. Uma frase do Nietzsche para não perder o Não, o hábito. Nietzsche não podia Para não perder encerrar o as hábito vezes com o colega. do senhor Friedrich demorando, Nietzsche, Parou? um dos maiores gênios da filosofia. Mari, começa de novo, porque eles estavam falando junto contigo tudo. Eu vou repetir então. Eu vou dar uma frase do senhor Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos da história da humanidade, de quem eu sou apaixonado, fã de carteirinha. Disse ele: morrer é duro sempre. Senti que a única recompensa dos mortos é não morrer nunca mais. Oh, mas então, hein? Qual é a moral dessa parada? Moral é a filosofia, é muita é o loucura. estilo de vida que tinha o Nietzsche. Esse realmente foi um Seu grande estilo de vida filósofo. dizer essas coisas. hein? Mas, Não tem nada mas a ele era ver. um gênio. Mas é filosofia. O senhor é o gênio no sentido de agradar a mulher. O senhor só quer pensar em mulher, o senhor só fala em mulher. O senhor só diz que Eu ele... falei alguma vez em mulher aqui no programa? Hoje Não é não. nada. Surpreendentemente ainda Não cutuca, não cutuca. É, não cutuca a onça com vara curta, por favor, por Eu favor. falei de política e futebol. Como é que é? Só falei de política. É verdade, e futebol, é bem verdade. comportado, de né? forma Não sei porque depois de de ontem maneira ele ficou tão comportado. Eu só achei que são os assuntos que eu acho que era interessante falar. Olha aqui, ó, Cassiane Rossi. Amo o programa, assisto todas as noites. Amo demais o senhor Dr. Vitorino. Ele é um super comunicador e tem um charme encantador. Ah, essa mulher vai KKK. Até se usar uma samba canção do Piu Piu, ele não perderá o seu Queria charme. ver a cara dessa Beijo, não fala assim das pessoas. Isso é muito feio. Mas não é. Não, tu não É um tem que fazer elogio isso com as assim, pessoas. surrealista do Não. Isso é inveja tua. Isso é Cara de tua. cueca de bolinha Vai vira procurar sendo tua sexual. turma. Ah, para aí. É, tu não desprestigia minhas fãs. Tu gosta da dona Godofreda. Porque agora os nomes das mulheres que... Parou? Vitorino falou que São É o Paulo... nome verdadeiro, não é o nome fictício. Chicão, eu já te contei e vou repetir. As nossas Eu não telespectadoras aguento ficam mais. muito magoadas contigo do jeito que tu trata as mulheres. Mas não é, dona É, Bárbara. sim, senhor. Tu é muito, Eu é pode muito ser desrespeitoso com as ridicularizado mulheres. agora. Não, As mas fãs aí do é uma Vitorino. Não, mas não pode. O nosso telespectador não tem nada a ver com isso. O que passa aqui, o telespectador não tem nada a ver com isso. Vitorino falou que São Paulo, com Alckmin, tem o maior PIB da América do Sul. Agora, tu imagina se fosse um Estado liberal de direita, sem o dedo do Estado e sem abuso de impostos, sindicatos chupadores, o Brasil seria uma potência de empresas e ótimos empregos, disse o Alexandre Medeiros Correia. Ele não está errado, não. Né? Uma carga tributária menor e mais liberdade, porque hoje o negócio está de um jeito assim inacreditável. As empresas hoje são devassadas. Você sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Que a carga tributária brasileira praticamente exige a sonegação com forma de previdência. Claro que eu estou... De sobrevivência. Perdão. Eu estou... Claro que eu estou criando um neologismo, que estou abusando, mas... gente, a pressão, a carga tributária é tão grande que as empresas hoje, algumas delas têm que escolher no final do mês, ou eu pago o salário dos meus funcionários ou eu pago meus impostos. Não consigo pagar os dois. Vou pagar os funcionários, que assim eu continuo aberto no mês que vem. Porque está demais o negócio, gente. É muito imposto, é muita, sabe, é muita parasitagem, é muita gente pendurada. Olha aqui, ó. Eu comecei a falar isso e acabei não terminando. Essas pessoas que ficam me xingando, algumas ofendendo até com palavras além da conta, que eu vou tomar providência, viu?
tranquilos. Pessoal do Facebook, a gente identifica por IP, faz registro em cartório. Não se preocupe que logo esses que estão abusando. Pode me criticar, me xingar, discordar. Fala, senão tu vai ficar sem tempo para falar o que tem que falar. Ofensas, viu? O que eu quero dizer é o seguinte, aí eu vou olhar lá, um é assessor da Câmara de Vereadores da cidade não sei o quê. O outro é funcionário do escritório do partido não sei o quê. Do outro sabe, ser xingado por essas pessoas não muda nada para mim. Muito pelo contrário, sou até como um elogio. Apesar das palavras grosseiras e forçadas. E as pessoas acham que ofendem, sabe? Se ofendem por qualquer coisa, sabe? Vocês têm um espaço nobre. Sim, temos um espaço nobre. Estuda, faz o curso de jornalismo, sabe? E vai disputar um espaço numa empresa de comunicação. Olha aqui, ó, hashtag Força Magda. Não sei o que está acontecendo, mas vamos ver. O José Henrique Schwengber diz o seguinte: o respeito é bom e todos gostamos. Não precisamos concordar sempre, mas como diz o Chicão, o fair play é preciso. Exatamente. Há que ter muito fair play. Barará. Deixa eu ver quem mais. Helenice, que ótimo que o Chicão Tofani está de volta. Estava fazendo falta na bancada. Comentários, outros ontem. A partir de hoje, como é que é? A partir desse programa... Deixa eu ver, Magda, Magda, tu tá te achando? Anda chata e muitas vezes bem grosseira. Uma pena. Tu acha? Obrigada pelo recado. Vou repensar, quem sabe, as minhas coisas. Um beijo para vocês, bom final de semana. Segunda-feira começa tudo de novo. Um beijo, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.